Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez quem está falando é o Elias e para quem não me conhece, eu sou o criador do canal DadosBet, esse canal aqui no YouTube, e também um canal gratuito lá no nosso Telegram, onde eu compartilho diariamente listas com jogos num aspecto geral, com informações, com dados estatísticos para escanteios, para gols, e também compartilho algumas outras informações, como às vezes análises completas de equipes. Então já está aqui na tela de vocês, né, o nosso canal no Telegram. Olha só, para dar uma olhadinha hoje nos informativos, né, que eu passei pro pessoal hoje no dia 27, né? Eu compartilhei com a galera aqui. Fiz uma enquete para ver dos jogos que teríamos hoje, das equipes que jogariam hoje, qual dessa eles gostariam de entender mais um pouco, né? Porque diariamente eu trago essas informações. E aí, o Maccabi Haifa de Israel que venceu. Aí eu trouxe toda a análise aqui do Maccabi. Falei da história do time, curiosidades. Aí o que mais interessa, né? Falar de estatísticas, de escanteios, de gols, de jogadores. Então aqui eu trago diariamente essas informações. Quase que todo dia eu tento trazer algum time, né, que joga naquele dia. Ontem eu falei do Southampton, e diariamente eu tento realmente trazer isso, tá? Não é todo dia que dá, mas eu quase, né, todo dia consigo trazer isso. O que é diário aqui são essas listas que eu transmito, né, a esse PDF. E esse PDF nada mais é do que o que tem aqui no fundo, ó, da imagem, ó, que agora eu vou deixar aqui no Excel na tela toda para mostrar. O que isso aqui, para quem não conhece, né, o que é essas coisas coloridas aí, né? Isso aqui são os times que vão se enfrentar, né? Amanhã tem na Arábia Saudita o Al Ittifaq contra o Al Hazm, não sei se seria assim a pronúncia correta, né? E aqui eu tenho as informações do time, ó. A média de cantos a favor, de cantos contra, de canto 0,10 minutos, de canto 37 HT, 80 FT e 87 FT. Então aqui um canto nos primeiros 10 minutos. Esses números aqui sempre são baseados com o time jogando em casa na sua liga nacional, e esses números aqui do visitante são os números do time como visitante na sua liga nacional, tá? Aqui no canto 010, aliás, em todos os cantos aqui, 010, 37, esses 4 aqui, os números não representam os cantos do time dentro daquele período. Representam o quanto saiu de escanteio nos jogos do Al Ittifaq jogando em casa em todo o campeonato. Então, na metade dos jogos saiu um escanteio dentro dos 10 primeiros minutos. Não quer dizer que foi do time, tá? Pode ser do time ou do adversário. E 63% dos jogos saíram um canto 37 HT, 75% dos jogos saíram pelo menos um canto 80 FT, né? E 87 foi em 63% também, tá? E a questão dos gols também é a mesma coisa. Em 75% dos jogos saiu pelo menos um gol no primeiro tempo. Mais de 2,5 saiu em metade dos jogos, ambas marcam em 75%, e aí a média de gols a favor e contra que esse time tem, tá? Então isso aqui é uma explicação de como funciona esses números aqui. E como que você pode utilizar, tá? Eu vou dar o exemplo de como eu utilizo. Eu gosto de trabalhar com pré-live. Então, o que eu faço? Eu tenho que fazer toda uma análise, né, em cima dos números e tal, mas principalmente quando os jogos são com... Naquele dia tem muitos jogos, né? Eu olho de duas maneiras, né? Eu compartilho essa lista aqui e também compartilho uma outra. Por essa daqui é a mesma visualização da outra, aliás, os números são os mesmos, mas a visualização muda um pouco. Mas o que eu faço? Eu, Elias, tá? Eu busco jogos que eu tenho um mandante com um número bem alto de escanteios e o visitante ele sofre um pouquinho mais, né, do que a média, né? Então deixa eu pegar um jogo aqui para dar de exemplo. Bom, então um jogo que teremos amanhã com números bastante interessantes, aí eu tô falando de Arsenal e West Ham, tá? Aqui só para dar um exemplo. Então o primeiro filtro que eu gosto de fazer é pegar o mandante com um número alto de escanteios a favor, o que eu considero alto no meu método, uma média acima de 5 escanteios, tanto a favor quanto os sofridos, tá? Então esse é o meu método, minha maneira de trabalhar. Então o Arsenal
e o West Ham amanhã fecha perfeitamente. O Arsenal tem uma média alta de cantos, o West Ham tem uma média alta de cantos sofridos, tá? Então isso se demonstra muito interessante, tá? Um outro jogo interessante também, lá na Premier League ainda, continuamos falando de Premier League, né? Brighton com uma média alta de cantos a favor e o Tottenham uma média alta de cantos sofridos. Então esses aqui são dois exemplos que eu gosto de trabalhar. Aí o que eu faço? Eu trabalho com o mercado de... Posso trabalhar com o mercado de race, com o mercado de handicap, ou também o mercado de over cantos. Por exemplo, o Brighton para ter mais de 5,5 cantos, 6,5. Aí tem que fazer uma análise também se tá valendo a pena fazer esse tipo de entrada, né? Analisar as equipes, analisar a linha que está oferecendo, quanto esse Brighton cumpre essa linha, que equipes que o Brighton compre, por exemplo. O Arsenal também é a mesma situação. Então, dá para usar dessa maneira. Ah, mas eu não gosto de trabalhar pré-live. Eu gosto de trabalhar só no ao vivo. Beleza, o que a gente pode fazer pro ao vivo usando isso aqui? Pegar equipes que tem uma média boa de cantos dentro de alguns períodos. Canto aqui seria um canto asiático, né? Um canto limite. Então, por exemplo, aqui na Austrália, o Brisbane jogando fora de casa em todos os jogos dele. Sai o canto depois do minuto 37, sai o canto depois do minuto 87, então a linha asiática aqui pelo menos reembolso foi garantido. E aí eu dou uma olhadinha no adversário. O Melbourne City não é tão bom assim, tá? Então não é uma situação tão agradável. Arsenal e West Ham. Então aqui dependendo da situação pode ser uma boa, um canto 37 HT, né? O asiático ali HT. Que mais? Temos outros exemplos, né? Vamos pegar um jogo que tenha as duas equipes têm uma média boa. Deixa eu ver se tem alguma coisa amanhã. Amanhã não tem nenhuma que as duas equipes são boas, né? A não ser o Melbourne City aqui, o Brisbane, no canto 0-10. Mas aí é pré-live, né? O ao vivo não tem. Que amanhã também é um jogo com um dia com poucos jogos, né? São 6 jogos apenas nas ligas que eu separo. E eu também compartilho essa outra lista aqui, ó. Deixa eu dar um zoom para ficar um pouco melhor de visualizar. Essa daqui daí é só com o mercado de cantos, tá? Essa daqui era uma primeira lista que eu transmitia desde o início, e essa lista ela é um pouco diferente, um pouco mais simples, mas é mais clara de repente para quem vai trabalhar com o mercado de overcantos, né? O mercado que eu dou de exemplo, né? Então aqui eu consigo ver claramente que os melhores times em tese para se trabalhar amanhã é o Brighton, o Arsenal, temos também o Melbourne City, daí depois vai descendo para o Ittifaq, a média vai descendo, e o Estrela Amadora. E os seus adversários aqui mais na direita, eu tenho aqui 4 times que sofrem bastante escanteios. O Brisbane, na Austrália, o Tottenham, o West Ham na Premier League e o Arouca em Portugal, tá? Então, aqui vai de acordo com o que cada um gosta de trabalhar, os métodos que trabalham. Eu, como falei, eu gosto de trabalhar em pré-live, no mercado de overcantos, handicap, de escanteios, tem algumas casas de aposta que tem isso. Eu trabalho muito na Betfast, que tem a linha, o mercado de vencer em cantos no HT. Então amanhã provavelmente eu posso vir a buscar alguma coisa no Arsenal, vou analisar ainda os jogos, não olhei diretamente ainda. O Brighton e Tottenham é um pouco arriscado por causa do Tottenham, mas pelos números do Brighton tá parecendo bom, então vou dar uma olhada nisso também. E por fim teria, né, a possibilidade de buscar algo no Al Ittifaq, pela média de cantos a favor e sofridos dele, combinando com o adversário, que marca poucos escanteios e sofre um número não é muito alto, mas a média a favor dele é baixa. Então aqui é só uma explicação, uma visualização assim geral dos jogos que nós vamos ter aí nesse dia 28 de dezembro, já acabando o ano, né? E então nada assim muito diferente do que eu já transmito aqui quase diariamente nos vídeos, né? Dei uma pausa agora por conta das datas comemorativas, poucos jogos, mas aí vou tentar entregar vídeo todos os dias aí até o final do ano. Tá bom, gente? Obrigado pela participação, obrigado pela presença. Para quem assistiu até aqui, dá aquela curtida, compartilha o canal aqui com algum amigo. E para quem não conhece o nosso Telegram, né? Como eu já falei, ele é gratuito e o link tá aqui na descrição. Beleza? Valeu, falou!